Papará, lá vou eu. Olha só, aula 29, módulo 2, segunda lei da termodinâmica. Na aula 28, a gente falou da primeira lei. A primeira lei, ela está associada à conservação da energia. Agora, na segunda lei, a gente vai falar de rendimento, a gente vai falar que uma máquina térmica, olha só, uma máquina térmica, ela nunca vai ter um rendimento de 100%. E o enunciado da segunda lei fala o seguinte: é impossível uma máquina térmica, operando em ciclos, transformar integralmente todo o calor em trabalho. Bom, traduzindo isso, a máquina térmica, que pode ser um automóvel, ela não vai transformar toda a energia em trabalho, todo o calor em trabalho. Um pouco é desperdiçado. E a gente vai calcular esse rendimento, certo? Bom, aqui eu tenho um esquema que representa uma máquina térmica. E a gente vai ter que, primeiro, ficar à vontade aqui com as grandezas. Olha só, essa primeira grandeza aqui, o Q1, representa o calor cedido pela fonte quente. A fonte quente aqui, no caso, é que vai ceder energia para essa máquina realizar o trabalho. O que é realizar o trabalho? É transformar, por exemplo, se for um automóvel, transformar o calor da explosão. Lembra que a gente desenhava aqueles cilindros, os pistões? Quando tem a vela solta uma faísca, a vela do carro, isso explode. Essa explosão faz com que o pistão desça e esse movimento é que faz o carro se movimentar. Então a gente está transformando energia térmica em energia mecânica. Aí olha só, esse trabalho aqui é o percentual desse calor que foi aproveitado. Bom, essa aqui, vamos botar aqui, ó, fonte quente, tá? Aqui embaixo, na saída, eu vou chamar de fonte fria. Então, Q1, calor da fonte quente, Q2, calor da fonte fria. Esse aqui é o trabalho. O trabalho é a energia que foi aproveitada. O trabalho aqui, ele é dado pelo seguinte, ó. Trabalho, ele é justamente o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. O calor da fonte fria é esse calor, essa energia que é desperdiçada. Geralmente se pergunta nos exercícios, qual o calor foi desperdiçado para o meio? Quanto que foi rejeitado para o meio? Isso é o que a gente tem aqui no Q2, no calor da fonte fria. Então, o trabalho é isso. Trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. É o que eu consegui aproveitar. Bom, vamos no papo do rendimento. Esse conceito, rendimento, ele vai aparecer em várias áreas da física. Tu vai calcular rendimento de um gerador, rendimento de um motor que sobe um container, sabe? A gente tem várias formas de calcular rendimento na física. Eu gosto de fazer tu pensar assim. Pensa no rendimento para a vida. Olha só, sempre falo isso em sala de aula. O que é o rendimento no geral? O que eu fiz dividido pelo que eu podia ter feito. É isso, é o quanto que eu rendi. Então, nesse caso, o que a máquina térmica faz? Ela transforma calor em trabalho. Então, o rendimento, representado por essa letrinha grega aqui, ó, Nzinho de franja comprida, eta, a gente tem rendimento, é o trabalho pelo calor da fonte quente. Ou seja, o que eu fiz dividido pelo que eu podia ter feito. Se ela rendesse 100%, se o rendimento da máquina térmica fosse de 100%, todo o calor seria transformado em trabalho. Então, rendimento de uma máquina térmica jamais será de 100%. Na aula, na sala de aula eu brinco, dá para cantar musiquinha. Impossível, impossível você, impossível, impossível transformar, entendeu? É impossível ter rendimento de 100%. Então, Joe, presta atenção. Se tu fizer a continha e der 1, faz de novo, tá errado. É impossível uma máquina térmica, operando em ciclos, transformar integralmente todo o calor em trabalho. Traduzindo, o troço nunca vai dar 100% de rendimento. Bom, um outro enunciado importante que a gente pode fazer aqui nesse momento é falar do enunciado de Clausius.
É aquela história de que o calor ele vai espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Não quer dizer que isso não possa acontecer. A gente vai falar daqui a pouco sobre uma geladeira. Geladeira é uma máquina térmica invertida. A gente tem o calor sendo jogado de um lugar que está frio para um lugar que está quente. Só que isso não acontece de forma espontânea. Essa é a sacada. Bom, eu tenho mais coisa para te falar aqui. Então, rendimento, trabalho pelo calor da fonte quente. Vamos colocar o nome, ó. Esse aqui, calor, ó, da fonte quente. Esse cara ali é o trabalho. Tu pode estar trabalhando em joules ou em caloria. Vai dar tudo certo. Bom, se eu fizer assim agora, se eu disser que o rendimento é igual ao trabalho, que é o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria, dividido pela fonte quente, está vendo que eu só substituí? Trabalho, troquei por isso aqui. Olha só, vem comigo. Q1, 1 menos Q2 por Q1. Q1 por Q1 vai dar 1. Vai aparecer aquela fórmulazinha famosa que tu já viu, ó. Calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. 1 menos calor da fonte fria, tá? Pelo calor da fonte quente. Vamos botar aqui, ó. Fonte fria em cima, tá? Fonte quente embaixo. Bom, até agora o que a gente viu? Segundo a lei da termodinâmica, é impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. A gente falou de rendimento. Lembra, em qualquer área da física, rendimento, o que eu fiz pelo que eu podia ter feito. Potência útil pela potência total. Nesse caso, o que eu fiz é o trabalho realizado. O que eu podia ter feito é o calor da fonte quente, todo ele. Então, rendimento, trabalho pelo calor da fonte quente. Substituindo aqui, 1 menos fonte fria pela fonte quente. Dependendo do que tu tiver, tu vai usar. O rendimento pode ser dado em percentual. Tu vai encontrar 0,2, multiplica por 100, no caso 20%. E é isso. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar da máquina térmica invertida, no caso refrigerador. E a gente vai falar do ciclo de Carnot, que é um ciclo que representa uma máquina térmica, só que uma máquina térmica idealizada pelo Carnot. A gente vai falar já. Vamos nessa?